E aí, galerinha, beleza? Vou vê-los, viu? Ainda que seja dessa maneira digital, infelizmente, mas sempre bom estar em contato com vocês. Que vocês estejam com saúde, que vocês estejam com paz, que nesse momento de pandemia é o que mais importa, né, galera? Bom, vamos continuar o nosso assunto. Hoje a gente vai ter o último assunto praticamente, tá? Visto que a gente já revisou praticamente todos os assuntos. Então falta falar um pouco sobre o Brasil, né? E para a gente falar um pouco sobre o Brasil e de uma certa forma fazer um resumo de tudo aquilo que a gente viu durante o ano, a gente vai falar sobre regionalização do Brasil. Regionalizar é a gente dividir uma área em regiões. Ou seja, imagine sua casa. A sua casa tem paredes, tá? A sua casa tem divisórias. Você tem um quarto, você tem a cozinha, você tem a sala, você tem um banheiro. Por que é dividido dessa maneira? É dividido dessa maneira. Por quê? Porque cada região ou cada área de sua casa, ela tem uma individualidade. Ela tem uma razão, né, dela ser dividida dessa maneira, tá? E consequentemente, fica muito mais fácil de você administrar a sua casa. Ao mesmo tempo também fica muito mais fácil de você conhecer sua casa, de você saber onde é que estão as coisas, do que se fosse tudo aberto. Ficaria um pouco mais complexo, né? Pois bem, regionalizar é mais ou menos o que a gente faz em casa. É dividir uma grande área em regiões. Então, quando a gente divide uma área em regiões, tá? Qual é a ideia? A ideia é justamente obter maior conhecimento, é a gente conhecer melhor a área como um todo, porque a gente acaba subdividindo e aí a gente sabe quais são, né, as virtudes e os defeitos de cada uma das áreas, né? E isso facilita a nossa administração dessa área. E a ideia é essa, a ideia é principalmente política, tá? É conhecer, porque conhecendo melhor fica mais fácil da gente o quê? Administrar essa área. Então, regionalizar é isso. É dividir uma área em regiões com o intuito de conhecer melhor e com o intuito de facilitar a administração dessa área. Bom, a gente quando quer regionalizar uma área, a gente não pode fazer isso de uma maneira aleatória. Para regionalizar, a gente tem que buscar o máximo de critérios possíveis que assemelhe uma determinada área. Ou seja, que coloque dentro de uma determinada área o máximo de características semelhantes possíveis. Por quê? Porque são justamente essas características que vão fazer com que essa região ela tenha uma individualidade, ela tenha uma característica própria. Isso não é fácil. Definitivamente isso não é fácil. Tá? Por exemplo, vamos pensar num estado pequeno, Sergipe. Sergipe é um estado pequeno. Mas dentro de Sergipe, o norte, o sul, leste e oeste se diferenciam. Tem muitas diferenças. Então, como a gente vai fazer com que Sergipe esteja junto com Bahia, que é um estado muito maior do que Sergipe, do que Alagoas, Pernambuco, Rio Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. É complicado. Se dentro de um estado tão pequeno a gente busca uma série de características que assemelhem e a gente tem dificuldade para encontrar, imagine dentro de uma região tão grande como é o Nordeste, para que a gente busque características que a individualize. Não é fácil. A gente está dando como exemplo o Nordeste, o Norte é muito mais complicado, porque é muito maior. Então, diante disso, regionalizar não é algo fácil. Não é, definitivamente não é algo fácil. Mas é algo importante. É importante por quê? Porque quando a gente coloca as características que assemelham a determinada área dentro de uma região, a gente pode usufruir disso, tanto com o intuito de conhecer melhor essa região, como também políticas públicas para facilitar a administração dessa área. É a gente saber
Quais são os problemas dessa área? Os problemas dessa área estão relacionados às questões sociais. Então vamos investir mais em questões sociais. E o problema dessa área é mais a questão de infraestrutura, saneamento básico, habitação. Então vamos investir mais nessa área. Então quer dizer, a regionalização ela tem essa ideia. Então é necessário que se divida usando critérios que caracterize, que individualize bastante essa região. Beleza? Quando a gente fala da regionalização do Brasil, a gente fala de uma divisão que nós tivemos lá em 1913, tá? Só que as regionalizações que nós tivemos até a década de 30 não eram oficiais. Eram regionalizações que eram feitas de uma maneira aleatória, sem nenhum tipo de estudo. Eles acabavam aproximando as regiões de acordo com a sua localização geográfica. Claro, localização geográfica ela nunca deixou de ser importante para a regionalização, mas era necessário acrescentar critérios que pudessem caracterizar essa região, fazer um estudo mais aperfeiçoado dessa região. Foi por isso que no final de 1936, início de 37, o presidente Getúlio Vargas, o então presidente Getúlio Vargas, ele cria um órgão que seria responsável pela divisão oficial do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. Claro, não era só a divisão, mas o órgão seria responsável por obter estatisticamente o máximo de dados possíveis. O que é que Vargas queria com isso? Tá? Vargas queria com isso conhecer melhor o país. Vargas queria com isso ter condições e dados para facilitar a sua administração. Olha aí, tá vendo? Aquilo que a gente falou, quais eram os principais objetivos de uma regionalização. Vargas já estava, de uma certa maneira, pensando no quê? Pensando nos anos vindouros. E os anos seguintes do governo Vargas ficou conhecido como ditadura Vargas. Tá? Então, essa chamada ditadura Vargas, ou Estado Novo, começa justamente de uma forma planejada e não aleatória. E esse planejamento tinha o quê? Tinha um quê de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ao ser criado, o IBGE teve essa função, criar uma divisão regional oficial do Brasil, mas também absorver o máximo de dados possível para quê? Justamente para que o governo tenha dados para administrar melhor o país. E até hoje é isso. Até hoje é assim. Quando a gente vai ver, o IBGE é responsável a cada 10 anos por grandes censos demográficos. E esses censos demográficos, eles querem saber o que da população? Querem saber quantos somos, quem somos, aonde vivemos, como vivemos. Hoje, no Globo Repórter. E essas informações todas são colhidas pelo IBGE, são estudadas pelo IBGE, são ofertadas para os governos e para as pessoas de uma maneira geral, para que ela tome decisões que favoreçam a administração de cada uma dessas áreas. Pelo menos a gente sabe que o IBGE faz esse papel. Administrar melhor, aí já é uma outra história que eu não vou adentrar aqui. Mas que o IBGE tem essa função e o faz muito bem, faz. Não resta dúvidas. Assim como também existem outros órgãos, por exemplo, a questão ambiental, o INPE, que fornece dados de acordo com os estudos que são feitos. Agora, como as pessoas usam esses dados e esses estudos, aí é outra conversa. Diante da importância desse órgão, vamos conhecer um pouco mais do IBGE, vamos conhecer um pouco mais da importância que esse órgão tem para o Brasil. Obra de relojoaria, pois outra coisa ele não pretende ser.
e consintam os fados amigos que isso, rigorosamente, ele possa ser. Obra de relojoaria, na multiplicação conveniente das peças, no primoroso acabamento de cada uma e de todas, no seu ajustamento integral, na engrenagem harmoniosa do seu mecanismo, na sua perfeita obediência às molas de propulsão. Obra de relojoaria, sim, seja ele com as suas 100 e tantas peças de hoje e as 2.000 que terá amanhã, mas obra de alta precisão, para efetuar todas as medidas de extensão, de profundidade e de peso, e a determinação de todos os tensores da complexa realidade de constituição, de vida e de ambiente em que se move a nação. O IBGE foi criado em 29 de maio de 1936. Até aquela época, as estatísticas nacionais eram produzidas de forma descentralizada e sem critérios uniformes. O IBGE surgiu como um órgão que tem como objetivos centralizar as informações produzidas sobre o Brasil pelo Instituto e por outras entidades e divulgá-las. De 1936 para cá, durante esses 78 anos, o IBGE vem sendo a instituição que percorre o país em busca de informações que permitam conhecer o território, suas características e como a população se distribui nesse espaço. Também investiga como é composta essa população, sua dinâmica e seu modo de vida. Foi seguindo essa linha que o Recenseamento Geral de 1940, o primeiro realizado pelo IBGE, pesquisou informações que serviram de base para o projeto nacionalista estatizante. A partir dessa data, os censos demográficos começam a ser executados a cada 10 anos. Os geógrafos do IBGE passaram a percorrer, levantar, estudar e mapear o nosso imenso território. Para atender à necessidade de organizar informações que fossem básicas ao planejamento econômico e social do país, foi elaborado um projeto de reformulação da produção das estatísticas nacionais, concluído em 1967. Ao mesmo tempo, o IBGE foi transformado numa fundação com maior autonomia operacional. Logo em seguida, em 1968, foram divulgados os resultados da primeira edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, feita para conhecer o mercado de trabalho. À medida que a sociedade se tornava mais complexa, eram necessárias informações mais específicas para seu estudo e compreensão. O IBGE ganhava espaço e, nos anos 1970, as pesquisas agropecuárias do Ministério da Agricultura passaram a ser responsabilidade do IBGE. Em 1974, foi realizado o Estudo Nacional da Despesa Familiar, o INDEF, onde os pesquisadores do IBGE visitaram cerca de 70.000 domicílios para investigar hábitos alimentares, de saúde, renda e consumo da população. A partir da década de 80, passamos a produzir índices conjunturais de inflação e desemprego. Nessa época, cresce o elenco de pesquisas, e a questão social passa a determinar novos produtos e maneiras de produzir a informação. São produzidos indicadores sociais e de desenvolvimento sustentável. A partir de 1985, com a nova República, veio também a perspectiva de abertura do IBGE à sociedade civil, o que gerou mais tarde o lema de nossa missão: retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Com o passar do tempo, a sigla IBGE tornou-se sinônimo de informação precisa, independente e confiável, e que se constitui no nosso principal patrimônio. Em 1986, o IBGE assume as contas nacionais, passando a ser o responsável por apresentar os mais importantes agregados macroeconômicos. Em meados da década de 90, o IBGE ganha uma nova diretriz, marcada pela busca de padrões internacionais, inovação tecnológica e utilização dos meios digitais de divulgação. As pesquisas econômicas são reformuladas.
O portal do IBGE surgiu em 1994 e hoje se consolidou como o principal canal de comunicação do Instituto com a sociedade. Pensando sempre no interesse dos usuários, o IBGE ouve e discute com eles ideias para aperfeiçoar seus trabalhos. O primeiro Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, realizado em 1996, permitiu ampla consulta à sociedade e gerou os desafios para o trabalho técnico nos anos seguintes. Uma nova edição do evento aconteceu em 2006 e outra edição está prevista para breve. No censo de 2010, se consolidou o uso de computadores de mão para a coleta de dados, assim como o preenchimento do questionário via internet em caráter experimental. O mapeamento das áreas urbana e rural, antes analógico, passa a ser executado em meio inteiramente digital. Nos últimos anos, nosso compromisso com a produção de informações atuais e abrangentes ganhou novos marcos, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que ampliou a abrangência e cobertura de informações. Na área de geociências, são adotadas modernas tecnologias de geoprocessamento, razão pela qual participamos ativamente na criação e manutenção da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, operada pelo IBGE. Essa forma de realizar pesquisas e divulgá-las é referência dentro e fora do país. Por isso, temos ativa cooperação com institutos regionais e ampla participação em organismos internacionais, prestando consultorias e realizando acordos de cooperação técnica com outros países, compartilhando com eles o nosso conhecimento. O IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento, com representação nas capitais das 27 unidades da Federação e 581 agências nos principais municípios brasileiros, com uma equipe permanente de cerca de 6.000 técnicos. Conta também com o apoio de equipes temporárias, que variam de 4.000 pessoas a mais de 200.000 para a coleta de dados. Nosso trabalho é retratar o Brasil para os brasileiros e para o mundo, divulgando as informações que servem como base para decisões na iniciativa privada e que norteiam o planejamento governamental. Esta obra de relojoaria, o IBGE há de ser, sem a qual o Brasil não terá consciência do que é, do que vale, do que deve fazer para caminhar de olhos abertos, coração ao alto e espírito alerta, ao encontro dos seus definidos destinos. Quando a gente fala do IBGE enquanto responsável pela regionalização oficial do Brasil, nós falamos de 4 regionalizações. Alguns consideram 3, tá? Eu vou levar em consideração 4. A de 1940, 41, 42, porque na verdade 40, 41 foi mais ou menos a proposta, 42 foi a oficialização. Temos uma classificação de 45, 46, mais uma vez, 45 foi a proposta, 46 foi a oficialização. Temos a classificação de 69, 1969 foi a proposta, 1970 foi a oficialização dessa divisão. Pois bem, aí é que está a diferença. A classificação de 69 é uma classificação que tem as mesmas características, os mesmos critérios e a mesma divisão até os dias de hoje. Ou seja, os critérios físicos e socioeconômicos, mas também a divisão do Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. As mesmas. Então muita gente considera que a classificação de 69 é a vigente até os dias de hoje, tá? Porém, em 1988 ela passou por algumas transformações, não no critério, nem na forma como foi dividida, mas internamente nas regiões. É sobre isso que a gente vai falar, as grandes mudanças que ocorreram em 1988. Então muita gente considera a 88 uma nova regionalização, mas outros não consideram. Por quê? Porque ela mantém as mesmas características de 69. Independente disso, eu vou falar das 4,
e principalmente as últimas mudanças, que é em 88, que acabam sendo as mais importantes para que a gente tenha um conhecimento mais atual da classificação do IBGE. Quando a gente fala da classificação do IBGE, vamos começar pela primeira, vamos começar em 1941. A classificação de 1941, ela foi uma classificação que levou em consideração e deu uma importância muito grande aos aspectos fisiográficos, aos aspectos físicos. O IBGE, os técnicos do IBGE, melhor dizendo, eles afirmavam o seguinte, eles afirmavam que não poderiam priorizar os aspectos socioeconômicos porque nós vivíamos uma grande instabilidade econômica e social. Então eles temiam que os dados de 1941 eles não pudessem ser comparados com décadas seguintes. Então eles disseram, temos que procurar algo que a gente tenha quase a certeza que vai ter como comparar em anos futuros, em décadas futuras. Por isso que eles levaram em consideração os aspectos físicos. E dividiram o Brasil em 5 grandes regiões. Tá? Foram elas. Norte, que existe até hoje. Centro-Oeste, que existe até hoje. Nordeste, que existe até hoje. Sul, que existe até hoje. E a região Leste, que não existe. Pois é. Em 1941, uma parte do Brasil foi chamada de região Leste. Sabe quais eram os estados que envolviam a região Leste em 1941? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. São Paulo era a região Sul e Minas Gerais era a região Centro-Oeste. Então, Sergipe e Bahia não eram estados nordestinos naquela época, eram considerados estados da região Leste, ou seja, Sergipe era oriental, digamos assim, ok? Essa classificação não durou muito não. Em 1945, nós tivemos uma nova regionalização. Os técnicos do IBGE, eles aprofundaram mais, digamos assim, essa regionalização e de uma certa forma também consertaram alguns erros da classificação de 41. Mais uma vez, levou em consideração os aspectos fisiográficos como destaque. Tá? E dividiu o Brasil mais uma vez em 5 regiões, sendo essas regiões, tá certo, aquelas mesmas da de 41. Só que com detalhe, ele subdividiu o Nordeste, tá? E ele subdividiu a região Leste. Então ele chamou de Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental, e ele chamou de Leste Setentrional e Leste Meridional. Essa foi uma divisão, mas ninguém falava Nordeste Ocidental e Oriental, todo mundo chamava de Nordeste, ninguém chamava de Leste Setentrional, não, todo mundo chamava de Leste. Veja a data, 1945. Essa data é marcante porque foi o ano em que nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas foi um ano de grandes transformações no mundo e no Brasil. E isso vai refletir na regionalização de 45. Essa classificação de 1945, ela já começa com um grande acontecimento, o final da Segunda Guerra Mundial, como eu tinha falado agora para vocês. Mas não foi só isso não, tá? Porque acompanhado ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter no Brasil e no mundo uma característica muito interessante, que é a expansão das multinacionais. As multinacionais não vão chegar logo no Brasil, elas vão demorar 10 anos, porque de 45 até 55, quer dizer, já não estava mais Getúlio Vargas no poder, né? Já era Eurico Gaspar Dutra, e Dutra, ele quis abrir o Brasil para o mercado internacional, algo que ia de encontro àquilo que Getúlio Vargas pregava, que era um discurso extremamente nacionalista. Mas foi a partir de Dutra que o Brasil começou a se preparar para a chegada das multinacionais. E por mais que Vargas, quando voltou, afirmasse que a ideia dele era investir em infraestrutura para desenvolver a indústria nacional, com sua morte em 54 e sua saída do poder, né, temos um governo de transição e aí depois é eleito JK, Juscelino Kubitschek, para presidente do Brasil. E JK vai abrir o Brasil para o mercado internacional, tá? Definitivamente. Com tudo aquilo que foi deixado, principalmente por Vargas, né, a infraestrutura que era necessária para a chegada das multinacionais não era a ideal, mas era a que nós tínhamos. Tá?
e as multinacionais concordaram em vir para o Brasil. Então, resultado. Então, nós vamos ter, com a chegada dessas multinacionais ao Brasil, um processo rápido de modernização, urbanização e industrialização do Brasil. Tá? Então, o Brasil vai passar por um processo, é muito rápido, tá? Aquela frase famosa de JK, ela realmente acontece, 50 anos em 5. Porque o Brasil se moderniza de uma maneira muito, muito ligeira. Claro, se a gente está falando de chegada de multinacionais, é claro que se a gente está falando justamente dessa postura moderna do Brasil, a gente está falando também do quê? De que os aspectos físicos começam a ser atingidos em cheio, principalmente a vegetação. Tá? A vegetação ela vai passar por grandes alterações no Brasil. O desmatamento vai crescer de uma forma espantosa a partir da década de 50. Seja o litoral, por conta de um povoamento excessivo, mas também por conta da industrialização, né? E esse complexo urbano-industrial vai acelerar muito mais a destruição da Mata Atlântica, mas também a agropecuária vai se expandir para outras regiões, como para o Cerrado, como para a Amazônia, e aí, consequentemente, a gente começa a ter certos aspectos físicos, que eram aqueles que na década de 40 os técnicos de IBGE acreditavam que não ia sofrer tantas mudanças, começaram a sofrer grandes mudanças. E o Brasil já não era tão bem explicado pelos aspectos físicos. O Brasil começou a ser explicado mais pelos aspectos socioeconômicos. Então, manter uma classificação que só levasse em consideração os aspectos físicos era manter uma classificação defasada. A classificação do 45, com o decorrer dos anos, com essa rápida modernização do Brasil, ela começou a ficar uma classificação defasada. Ela começou a ficar uma classificação, tá, sem nenhum tipo de destaque e explicação. Logo, era necessário mudar a classificação do 45. Mas demorou. Essa mudança só vai acontecer em 1969 e 70. 69 a proposta, 70 a oficialização. Quer dizer, então o Brasil demorou muito para criar uma nova regionalização. Nesse meio termo, em 1967, né, um geógrafo gaúcho chamado Pedro Pinchas Geiger, ele cria uma nova regionalização, a de complexos regionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso fez com que o IBGE, percebendo que essa classificação de complexos regionais dava muito mais importância aos aspectos socioeconômicos e, consequentemente, estava explicando o Brasil do momento melhor do que a classificação de 45, acelerou o processo do IBGE em criar essa nova classificação a partir de 1969-70, tá? Levando em consideração e destacando mais os aspectos socioeconômicos. Essa classificação de 1960, além de caracterizar mais os aspectos socioeconômicos, é uma classificação que tinha uma novidade. Deixou para trás a região leste e inseriu agora a região sudeste. Por quê? Porque eles perceberam que São Paulo tinha muito mais a ver com Rio de Janeiro e Minas Gerais do que Bahia e Sergipe. E que Bahia e Sergipe tinha muito mais a ver com os estados nordestinos do que propriamente com os estados que formavam a região sudeste. Logo, nós passamos a ter uma divisão com características, com critérios, e dividido em 5 regiões, que prevalece até os dias de hoje. Mas que, porém, passou por algumas modificações. De 1969 até os dias de hoje, a classificação do IBGE passou por algumas mudanças interessantes. Por exemplo, em 1974, nós tivemos a primeira grande mudança. E essa primeira grande mudança aconteceu com o quê? Com o desaparecimento de um estado que era até então o menor estado da federação, chamado de Estado da Guanabara. Está nascendo hoje na sede da Assembleia Legislativa do Rio um novo estado da federação. Desaparece assim uma estrela no símbolo da pátria, para dar lugar a outro maior e mais fulgurante ainda. A mesa de promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro é presidida pelo deputado José Pinto,
é integrada pelo ministro Armando Falcão, representante do presidente da República, presidentes do Congresso Nacional e da Câmara Federal e outras altas autoridades, além do cardeal Dom Eugênio Salles. Perante o plenário, o ministro da Justiça lê a mensagem do presidente Ernesto Geisel. Contam-se cariocas e fluminenses entre as populações mais capacitadas e laboriosas do país. E podemos alimentar a certeza de que, conduzidos por governantes dedicados e próprios, têm condições para tornar as potencialidades de hoje nas realidades de amanhã. Reiteram os líderes e deputados que o Estado surge sob o signo de grandes esperanças das populações carioca e fluminense, conservando como capital a cidade do Rio de Janeiro e fortalecendo a sua geopolítica com a fusão do antigo município neutro ao território fluminense. Ao final da solenidade, o presidente, depois de citar nominalmente todos os que formularam o Estatuto, declara promulgada a Constituição, em meio aos aplausos de mais de 600 autoridades que tomaram assento no plenário. É verdade, gente. Guanabara era um estado. O que aconteceu foi que quando Brasília se tornou capital do Brasil, do Distrito Federal, em 1961, a cidade do Rio de Janeiro, que até então era capital, se transformou num estado, o estado da Guanabara. Então nós tínhamos o estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Estado da Guanabara, a capital era a cidade do Rio de Janeiro. Em 74, o governo militar acreditava que isso não era necessário, até também por umas questões políticas, e acabou com o estado da Guanabara, ficou só o estado do Rio de Janeiro, capital cidade do Rio de Janeiro. Então, em 74, nós tivemos o desfacelamento, o fim do estado da Guanabara. Em 1979, nós tivemos a concretização da divisão do Mato Grosso, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Imagine, se hoje os dois estados são gigantescos, imagine quando estavam juntos. E pior, a porção sul do Mato Grosso era uma área que não tinha praticamente aproveitamento econômico algum. Dividiram justamente para quê? Para que povoasse mais aquela região sul do Mato Grosso e, consequentemente, pudesse desenvolver a economia, fato que foi feito principalmente ligado à agropecuária. Em 1988, nós tivemos o fim dos territórios federais. Fernando Noronha se transformou em distrito de Pernambuco. Mas o que até então eram territórios federais, como Amapá, Rondônia, Roraima, o Acre já tinha sido antes, acabou se transformando em estados. Então, o Acre, acredito que em 62 já foi estado, mas Amapá, Rondônia e Roraima, em 88, acabam se tornando estados da federação. E a grande novidade é o surgimento do estado do Tocantins, desmembrado de Goiás e pertencente à região norte. Então nós temos Tocantins, o famoso Bico do Papagaio, ali onde até então era o norte do estado de Goiás, e acabou se transformando num novo estado. Foi criado um novo estado, o Tocantins. Com a criação do estado do Tocantins, nós teremos um polo alternativo ao norte de Brasília, ao norte de Goiânia, numa área incrustada entre o Nordeste e a Amazônia, portanto, uma área de posicionamento privilegiado, que abrigará esses migrantes que ora se destinam a Brasília, São Paulo, Rio, Goiânia, eles ficarão no Tocantins. Essas foram as grandes modificações que nós tivemos em 1988 e essas grandes transformações, elas duram até hoje, até 2019. Essa é a classificação oficial do Brasil, essa é a classificação que o governo brasileiro leva em consideração, essa classificação foi feita pelo IBGE e essa classificação é a que nós vamos seguir, daqui em diante. Porém, ainda vamos falar de outras duas classificações que comumente caem na prova de vestibular. Mas, lembre-se, a do IBGE é oficial e é ela que nós vamos seguir para falar de cada uma das regiões.
Uma outra classificação ou regionalização do Brasil é a chamada regionalização geoeconômica ou em complexos regionais. Essa classificação, eu até falei um pouco dela antes, mas é uma classificação que surge antes da de 69 do IBGE. Ela surge em 67. Pedro Pinchas Geiger, um geógrafo gaúcho, ele pensa, nossa, o IBGE não consegue criar uma nova classificação que leve em consideração o verdadeiro Brasil, o Brasil moderno, o Brasil urbano, o Brasil industrializado. Então, o que é que ele faz? Ele cria uma nova regionalização, que é a chamada regionalização em complexos regionais, em 1967. Essa classificação, porém, ela não vem dividindo o Brasil em 5 grandes regiões, e sim em 3 grandes regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Esse fato já não combina muito com as crenças do IBGE. O IBGE, tá certo? Não foi ela que fez, então não foi considerado uma classificação oficial. O IBGE também não aceitava a divisão do Brasil em apenas 3 regiões, apenas em 5 regiões. E tem uma outra característica também que não era aceita pelo IBGE. Na classificação em complexos regionais, ou geoeconômica, do senhor Pedro Pinchas Geiger, o Brasil era dividido em 3 regiões e 4 estados eram divididos em 2 regiões. 4 estados eram divididos em 2 regiões. Gente, o IBGE jamais aceitaria isso. O IBGE tem fins estatísticos e é muito importante para o IBGE que o limite das regiões sejam também os limites dos estados. Tá? Os 4 estados que Pedro Pinchas dividiu foram Maranhão, porque ele acreditava que o oeste do Maranhão tinha características de Amazônia e o leste do Maranhão tinha características de Nordeste. Minas Gerais, por quê? Porque ele acreditava que o norte de Minas Gerais, tá? a região chamada de Vale do Jequitinhonha, com fortes características de Caatinga, de Nordeste, e o sul, altamente desenvolvido, com fortes características de Centro-Sul. Mato Grosso. E depois da criação do Tocantins, o Tocantins. Então, Mato Grosso e Tocantins. Porque ambas tinham características ao norte de região amazônica, tá? E ao sul tinha característica de Centro-Sul, com agropecuária extremamente moderna. Quando você pensa nessa classificação, a Amazônia era uma região extremamente caracterizada pelos seus aspectos físicos. Mesmo as atividades econômicas, como por exemplo o garimpo, o extrativismo e a própria agricultura crescente, ela estava muito relacionada aos aspectos naturais. O Nordeste, infelizmente, era caracterizado muito pelos seus aspectos sociais, pelos péssimos indicadores sociais que apresentavam. E era a região chamada de região problema, na divisão de Pedro Pinchas. E a região Centro-Sul, a região economicamente mais dinâmica do país, a região economicamente mais rica do país. Então, essa era a divisão geoeconômica de Pedro Pinchas Geiger. Outra classificação, mais recente, ali do final da década de 80, é uma classificação do senhor Milton Santos e da professora Maria Lúcia. É uma regionalização que a gente chama de regiões concentradas ou técnico-científica e informacional. Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, junto com Aziz Absaber, ele cria essa classificação levando em consideração as diferenças tecnológicas, científicas e informacionais de cada uma das regiões brasileiras. Por conta disso, ele dividiu o Brasil em 4 regiões. E nessa divisão em 4 regiões, ele leva em consideração a Amazônia, e acaba destacando o fato de lá nós termos a Zona Franca de Manaus, o Nordeste, que ele dizia ser a região que precisava de mais desenvolvimento tecnológico, científico, mas ele destacava os grandes centros urbanos, o Centro-Oeste, que ele destacava principalmente por causa da modernização agrícola, né? E a região concentrada, que era a região que, se fizermos uma comparação com a divisão do IBGE, abrangia o sul e o sudeste, tá? E essa região se caracterizava principalmente
pelo grande desenvolvimento tecnológico, por ser a região que apresentava o maior desenvolvimento tecnológico. E ele afirmava que isso causava grandes distorções regionais. Tá? É bom que se diga também que o Tocantins, nessa classificação, pertencia à região centro-oeste e não à região norte, como no IBGE. A produção do café deu ao estado de São Paulo as condições econômicas e a infraestrutura necessária para o desenvolvimento de suas indústrias. Além do enorme fluxo de imigrantes, vindos principalmente do continente europeu, e da grande concentração de capitais, expandiu-se uma sólida e ampla malha ferroviária, elemento de grande importância para a integração da região. A partir da década de 1930, com a subida de Getúlio Vargas ao poder, a atividade industrial no sul e no sudeste do Brasil se intensificou, aumentando a circulação comercial nessas regiões e atraindo um grande número de trabalhadores para essas áreas. Segundo o geógrafo Milton Santos, foi nesse momento que começaram a surgir as condições necessárias para a formação de uma região polarizadora no país. A partir dessa perspectiva e da análise de diversos dados, como a concentração de agências bancárias, shopping centers, Milton Santos propôs, em parceria com a professora Maria Laura da Silveira, uma nova forma de regionalizar o Brasil. Para eles, existem 4 grandes regiões: a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada. Esta última região, por reunir as regiões sul e sudeste, reúne também os principais avanços científicos e tecnológicos do país, concentrando universidades, centros de pesquisa e tecnopolos. A presença de metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão localizadas as sedes e os escritórios de importantes empresas nacionais e estrangeiras, também garante à região concentrada o controle do mercado interno e reflete o aumento da importância do país na economia globalizada. A região concentrada funciona, portanto, como um centro de informações e de convergências de fluxos, exercendo grande influência sobre todo o país e configurando uma nova hierarquia no sistema urbano brasileiro. Bom, queridos, nas próximas aulas eu vou falar para vocês da classificação do IBGE, de cada uma das regiões do IBGE, que é o que falta para a gente acabar o nosso assunto, tá? Desejo a vocês saúde e paz, né? Mas durante essa semana, que Deus esteja com vocês, com a família de vocês, tá? Que a gente possa, né, ganhar cada vez mais força nessa pandemia. Dizer para vocês que vocês são grandes heróis, estarem aí resistindo, tá certo? E não deixando que os problemas e essa complexidade toda que nós vivemos te desanime. Então, meus queridos, parabéns, tá? Beijo para vocês, saúde e paz. E ó, aquele abraço de Wakanda para vocês. Tchau, galera.